Olá, você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. 4,5 bilhões de reais ainda estão disponíveis para serem sacados pelos trabalhadores que têm direito ao abono salarial PIS/PASEP. O prazo para o saque do PIS vai até 31 de março. O abono salarial PIS/PASEP ainda tem 4,5 bilhões de reais para serem sacados. O calendário de pagamento do PASEP já terminou e o do PIS vai até o fim deste mês. Mas mesmo após o prazo, o valor ainda pode ser resgatado pelo trabalhador até o dia 29 de dezembro. A Caixa, responsável pelo pagamento do PIS, informou que até 24 de março foram disponibilizados 17 milhões de parcelas do abono aos trabalhadores, num total de quase 15,5 bilhões de reais. Mais de 4 milhões de beneficiários ainda devem sacar o valor. Já o pagamento do PASEP pelo Banco do Brasil foi realizado até esta quinta-feira para cerca de 1.770.000 trabalhadores, com desembolsos que somam 2 milhões de reais. Cerca de 900 mil beneficiários ainda não sacaram o benefício. Para ter direito ao benefício, é preciso estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, ter trabalhado formalmente com carteira assinada no mínimo por 30 dias em 2020 e recebido no máximo até 2 salários mínimos. O Supremo Tribunal de Justiça autorizou o reajuste de planos de saúde coletivos por faixa etária. A decisão terá impacto especialmente para os idosos e quem está prestes a completar 60 anos. São cerca de 7,4 milhões de beneficiários com 59 anos ou mais, de acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar. As condições são que haja previsão contratual, que siga normas de órgãos governamentais, reguladores e não seja feito com cálculo aleatório ou aplicação de percentuais injustos. E mudando de assunto, olha só, mesmo os jovens já devem se preocupar com o risco de desenvolver Alzheimer no futuro. Uma pesquisa apontou que níveis de colesterol e açúcar elevados no início da idade adulta podem desencadear processos associados à doença. Um estudo realizado na Universidade de Boston apontou que ter colesterol alto e açúcar no sangue aos 30 anos pode aumentar o risco de doença de Alzheimer décadas mais tarde na vida. A pesquisa identificou que pessoas com idades entre 35 e 50 anos que tinham altos níveis de triglicerídeos, um tipo de colesterol encontrado no sangue, e níveis mais baixos do colesterol bom eram mais propensos a serem diagnosticados com doença de Alzheimer mais tarde na vida. Em pessoas com idades entre 51 e 60 anos, foram os níveis mais altos de açúcar no sangue que aumentaram o risco de Alzheimer. Os pesquisadores afirmaram que esta é a primeira vez que um estudo faz associações em pessoas relativamente jovens entre os níveis de colesterol e glicose e o risco futuro de doença de Alzheimer. E com o estudo, especialistas afirmam que a luta contra a doença deve começar mais cedo. E nos destaques internacionais, a guerra na Ucrânia gerou reviravolta na vida de todos em Odessa. Ao lado do coração histórico da cidade, atualmente nas proximidades das barricadas, um antigo teatro foi transformado em centro de alimentos e de auxílio humanitário. A advogada Inga Kordinovska supervisiona a distribuição de ajuda a milhares de pessoas. Aqui somos como a Amazon da ajuda humanitária. Criamos este centro como o maior da região de Odessa para organizar e para fornecer toda a ajuda vinda de diferentes doadores. Podem ser pessoas da cidade, empresários, parceiros do exterior, organizações regionais, autoridades, todo tipo de ajuda. O centro fornece suprimentos para cerca de 500 pessoas por dia, com o auxílio de voluntários. Eles preparam caixas com alimentos, mas também produtos de higiene, remédios e até mesmo roupas íntimas. É absolutamente diferente. Pessoas de todos os lugares, com diferentes status sociais, idades e concepções. Os voluntários têm um objetivo: querem parar esta guerra. Queremos salvar nossas casas e vidas, proteger tudo o que amamos na cidade. Em meio ao trabalho, 2 cantores acompanhados por um músico tocam canções tradicionais ucranianas para os voluntários.
Trazemos alegria, nos esforçamos o máximo possível, porque não somos militares e não somos um serviço médico. Por isso, cantamos canções em que precisamos levantar os ânimos. O centro abastece as tropas, em particular a da defesa territorial, assim como refugiados e pessoas idosas que estão isoladas. E a Europa chegou a um acordo sobre a lei para regularizar as atividades dos gigantes digitais. A nova legislação, se aprovada, vai impor medidas para controlar o poder de mercado das grandes plataformas. Depois de vários meses de negociações, as instituições alcançaram o compromisso sobre a lei dos mercados digitais. A medida busca impor ao Google, Apple, Meta, a empresa matriz do Facebook, Amazon e Microsoft, uma série de obrigações e proibições para reprimir práticas anticompetitivas. Alguns disseram era como o Velho Oeste, estava nas mãos deles. Conquistamos novamente o poder porque somos autoridades políticas. Dissemos a eles, claro que são bem-vindos nesse espaço que representa o mercado interno e agora o mercado digital, mas essas são as nossas regras. Considerado como histórico, o regulamento, cuja entrada em vigor estaria previsto para janeiro de 2023, seria uma virada na luta contra o abuso das grandes plataformas digitais e poderia criar precedentes para legislações parecidas em outras partes do mundo. O regulamento estabelece um controle da Comissão Europeia sobre todas as operações de compra dessas gigantes, a fim de limitar o acúmulo das inovações das empresas emergentes e evitar as aquisições com o objetivo de acabar com a concorrência. Cientistas desenvolvem novas técnicas para desenvolvimento de pesticidas e fertilizantes para os agricultores abandonarem o hábito de utilizarem muita química nas plantações. Em um campo no oeste da França, as pequenas flores roxas e brancas que estremecem entre os tenros brotos de trigo são uma pista de que não se trata de uma terra convencional de cultivo único. Na verdade, toda essa área faz parte do trabalho científico para ajudar os agricultores a reduzir o uso de pesticidas, herbicidas e fertilizantes químicos. Ce bidon pour désherber le blé vaut environ 300 €. Senti que esses produtos eram perigosos e o público em geral está pedindo reduções, disse o agricultor David Boneal, enquanto se debruçava sobre as pequenas flores silvestres. David faz parte de um projeto que envolve mais de 400 fazendas situadas no oeste da França, onde cientistas estão experimentando diferentes técnicas para reduzir a poluição. Pesquisadores do Centro Nacional Francês de Pesquisa Científica apoiam agricultores voluntários para reduzir o uso de pesticidas, pois acreditam que as aves estejam morrendo por câncer causado pelo uso de fertilizantes químicos que poluem a água que elas utilizam. Políticas públicas claras de longo prazo devem ajudar a apoiar o desenvolvimento de novas tecnologias, bem como o investimento na produção livre de pesticidas e técnicas como o cultivo de leguminosas, entre as culturas para reduzir a necessidade de fertilizantes. Para ajudar os agricultores a superar as preocupações com a mudança, os pesquisadores do Centro Nacional Francês estão considerando um fundo mútuo que os compensaria em caso de perdas relacionadas à redução de fertilizantes e pesticidas sintéticos, um modelo que já existe na Itália. A cerimônia do Oscar 2022 acontece no próximo domingo. Mas a movimentação já começou em Los Angeles. O famoso tapete vermelho já foi instalado. Os preparativos para o Oscar 2022 avançam no Teatro Dolby, em Los Angeles, na Califórnia. A produção do espetáculo instalou o famoso tapete vermelho. A passarela é um dos maiores símbolos da cerimônia, por onde passam as principais estrelas do cinema mundial. O tapete faz a alegria dos fotógrafos, que registram os modelos vestidos pelos artistas, e dos repórteres, que aproveitam para conseguir algumas palavras dos indicados. A cerimônia do próximo domingo vai ser apresentada por 3 veteranas da comédia americana, que têm a missão de recuperar a audiência do Oscar na televisão.
A edição do ano passado foi acompanhada por pouco mais de 10 milhões de espectadores, uma queda de 56% em relação a 2020, quando já havia atingido um mínimo histórico. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.